Shalom, meus queridos, paz e graça a todos. Estamos aqui para gravar mais uma aula do dia de hoje. Falamos um pouquinho na aula passada como exercitar o nosso próprio espírito. E aí eu falei, que existem 4 caminhos, de uma forma de exercitar o espírito, certo? E nós vamos falar um pouquinho desses 4 caminhos, Quero tentar gravar eles todos nessa aula. A primeira coisa que a gente precisa entender é que é uma prática, Não é uma filosofia, não é uma coisa que é mágica, não existe, isso não existe. Eu nasci com o dom, isso com certeza existe, mas se você não exercitá-lo, você só nasceu. É que nem uma pessoa que tem uma Ferrari na garagem. Se nunca andou, se nunca exercitou, se não tirou a habilitação, você só tem uma Ferrari. Você não sabe o que é andar com ela, você não sabe o que ela pode fazer e nem a capacidade, e nem até onde ela pode ir também. Então, a mesma coisa é no reino de Deus, meus amados. Nós precisamos entender isso de uma vez muito clara, muito poderosa e muito eficaz. Não existe uma vida eficaz em Deus sem uma prática diária, disciplina de buscar a Deus, uma disciplina de oração, uma disciplina de jejum, uma disciplina de generosidade, uma disciplina de honra, uma disciplina de buscar a palavra. Não existe ministério, não existe unção, não existe viver para Deus sem disciplina. Não existe. Sem praticar as escrituras, não existe, irmão. Você pode ser a pessoa mais linda, mais que você imagine. Nós temos o exemplo do jovem rico. Jesus estava lá fazendo obra de Deus, ministrando, curando enfermos. E o jovem rico, que era muito rico, disse: o que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Jesus disse: vai e segue os mandamentos, cumpre os mandamentos. Só que o jovem rico, ele era judeu, então ele já seguia a Torá, o Talmud, ele já seguia a ordem de Moisés desde a infância. Ele disse: isso eu faço desde criança. Jesus disse: então tu vai lá e vende tudo que você tem e dá aos pobres e me siga. E aí, de fato, Jesus tocou no ídolo do seu coração, que era as riquezas, o dinheiro, E muitas vezes a gente é assim também. A gente quer andar com Jesus, a gente quer viver para o Senhor, quer fluir, quer caminhar na presença, fazer grandes obras, ser reconhecido pelo Senhor, pelo céu, mas nós não estamos dispostos a renunciar nada, a entregar nada. Nós até fazemos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas quando vê a gente cai naquela coisinha básica de ficar pensando: será que vale a pena? Será que quando que eu vou ser ungido? Quando que eu vou ser consagrado? Quando que eu vou ser evidenciado? Quando que vai vir a lei do reconhecimento, Até tem um livro muito importante, seria importante você ler, que é a Lei do Reconhecimento, de Mike Murdock. Fala muito sobre isso, que existe um tempo, A prática constante vai te levar ao reconhecimento, ok? A prática constante, fazendo todos os dias a mesma coisa para Deus, buscando ao Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, sendo generoso, vai te levar a uma vida de vitória, de bênção e céu aberto, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre os 4 caminhos que nos levam a praticar isso. Uma prática constante vai levar a exercitar o nosso espírito a uma vida abundante em Deus, ok? O primeiro caminho é o quebrantamento, certo? Quebrantamento. A alma encobre o espírito, assim como os ossos encobrem a medula. Para ver a medula, há que se quebrar os ossos, ou seja, os ossos protegem a medula, ok? Da mesma forma, para percebermos o espírito, a alma precisa ser quebrada. Olha que poderoso.
Sem quebrantamento é difícil perceber o nosso espírito. A primeira maneira que Deus usa para percebermos o nosso próprio espírito é pelo quebrantamento da alma. Nessas circunstâncias, nos tornamos sensíveis a Deus em nosso espírito, ok? Então, aqui nós estamos falando do quebrantamento, certo? Não existe vida no espírito sem quebrantamento. O que é o quebrantamento, né? É uma quebra, vem da palavra quebrar, né? Deus quebra o vaso para fazer de novo. Nós precisamos descer, né? A usina do oleiro, né? O lugar onde ele faz o barro, né? Pega o barro, começa a trabalhar com as próprias mãos, e ele olha aquele vaso, não tá bonito, não tá legal, tem imperfeições, ele quebra, faz de novo. Então, o quebrantamento é exatamente isso, né? Para a gente viver uma vida em Deus, no Espírito, precisa haver quebrantamento, precisa haver arrependimento, mudança, precisa haver um coração sensível, malhável, ensinável. O quebrantamento vai te levar à humildade, sensibilidade, ouvir o Senhor, obedecer, né? Um coração duro é difícil, um coração que não se quebra é muito complicado, né? A fortaleza da alma, né? Existem tantas coisas, amargura, rancor, ressentimento, né? A gente vai nos tornando fortes, vamos nos tornando fortes, e essa fortaleza se torna um lugar de prisão, né? A gente começa a ter desconfiança, não confia, e vai nos tornando uma pessoa muito dura. Então, a primeira ferramenta que nos leva a andar no Espírito e a esticar ele, a viver para Deus, é o quebrantamento. Viver uma vida quebrantado aos pés de Jesus. Lembra da mulher que quebrou o vaso de alabastro, né? Que ofertou ele ao Senhor, ungiu sua cabeça, lavou seus pés com as lágrimas e secou com seu cabelo. Ela viveu ali esse momento de quebrantamento. Ela derramou seu perfume aos pés de Jesus. Ei, que poderoso, né? Que poderoso, porque foi um ato de quebrantamento. E até Judas faz uma colocação, né? Que poderia vender aquele perfume porque era um perfume muito caro, né? O nardo. E dar aos pobres, e Jesus disse: os pobres sempre estarão convosco, mas eu nem sempre estarei. Então, ela soube valorizar a oportunidade que ela teve e se quebrantou aos pés de Jesus. Isso é uma chave, né? Aprender quando a gente tem a oportunidade de se quebrantar diante do Senhor, para que a gente encontre a resposta. No quebrantamento existe resposta. Amém? Segundo caminho para exercitar o seu espírito é a palavra. A palavra de Deus também tem o poder de separar a alma e o espírito. Deus, na verdade, usa o quebrantamento pelas circunstâncias e o poder da palavra para separar a alma e o espírito. A Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, é importante ressaltar, muitas vezes o quebrantamento vem pelas circunstâncias. Deus usa a marreta de Jeremias para quebrar o coração endurecido, né? O coração rebelde, teimoso, obstinado. As situações da vida muitas vezes vai te ensinar a viver uma vida quebrantada aos pés de Jesus. Olha que poderoso, né? Jesus, o Pai, usa situações do nosso cotidiano para muitas vezes nos levar a um caminho de quebrantamento. E a palavra vai nos levar para um lugar de ser limpo, de ser lavado, né? A Bíblia diz que a palavra é a água que nos lava. Então a palavra vai trabalhar junto com o quebrantamento. E depois, o terceiro caminho é a oração em línguas, né? A terceira maneira para percebermos o nosso espírito humano é orando em línguas. Paulo diz que aquele que ora em línguas tem o próprio espírito orando, enquanto a mente
A alma, né, fica infrutífera. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Se você ainda não ora em línguas, busque do Senhor essa experiência, pois por meio dela você crescerá em seu próprio espírito. O que Paulo está dizendo? Que aquele que ora no espírito, ora a Deus, fala com Deus. Enquanto a alma, né, os sentimentos, a mente fica infrutífera, nós estamos falando com Deus em espírito, nos comunicando com o Senhor através do espírito e trazendo à existência as coisas que estão no invisível, né? E a gente vai ativando as faculdades que estão dentro de nós. Eu pratico isso muitas vezes durante o próprio dia. Às vezes eu estou aqui ministrando e eu estou falando em língua na minha mente. E às vezes eu estou falando em línguas, orando muito tempo em línguas, e eu estou orando também no entendimento. Enquanto eu oro em línguas, eu estou falando com o Senhor na minha mente. Ok? Isso é uma faculdade que precisa ser exercitada. Isso é exercício, irmãos. Quanto mais eu me exercito, mais eu fico forte, mais eu fico fibrado no espírito e eu estou pronto para enfrentar guerras maiores e também estou apto a receber despojos maiores. E tenho sabedoria constante, buscando no Senhor para administrar tudo que Deus nos confia. Deus não vai entregar nada na mão de um menino, de um imaturo, ok? Então essa foi a terceira chave liberada aqui para exercitar o próprio espírito e também percebê-lo, né? Que muitos de nós nem percebem o agir do nosso espírito, né? Muitos nem sabiam que existe o espírito humano, que não é a mesma coisa que o Espírito Santo, né? Por isso nós fomos regenerados. Existe uma regeneração que acontece quando nós aceitamos Jesus e entregamos nossa vida para Ele. Nós somos transformados de uma vida de morte, de pecado, e ser levado para uma vida em Deus, no Espírito, ok? O quarto caminho é o seguinte: rejeitando a passividade. A última maneira de exercitar o nosso espírito é rejeitar toda passividade. Para que possa agir no homem, o diabo o leva à passividade. Mas, para que Deus possa agir, o homem precisa cooperar, exercitando sua vontade. Se você vai a um culto e fica parado, passivo, esperando que algo lhe aconteça, você irá embora sem receber coisa alguma. Mas se você coopera com o Espírito, exercitando a sua vontade, buscando a Deus, você certamente receberá a sua bênção, a sua unção, a sua graça. Vê que existem dois caminhos, né? Quando o diabo quer trabalhar na vida do ser humano, ele o leva para a passividade, leva ele para a procrastinação, leva ele a ficar inerte ou parado, sem o posicionamento, sem o mover, sem ir em direção, né? O diabo gosta disso, quando a gente está na presença de Deus e não coopera com a vontade de Deus, não o adora, não lê a palavra, não ora, não jejua, né? Não caminha na disciplina, é rebelde, tem um coração teimoso. O diabo gosta disso, irmãos, quando você é infiel, porque ele te rouba nisso. Existe um poder do inferno na passividade que nós não conseguimos entender. Existe uma semente de Satanás atrás de cada uma dessas coisas, que se o crente entendesse, seria muito mais frutífero para a glória de Deus. Mas a passividade nos prende. E quando Deus quer trabalhar na vida do ser humano, o leva para uma vida de posicionamento, de ativação, né? Se posiciona, levanta e anda. Sempre que Jesus vai curar um enfermo, ele diz: levanta e anda. Pega a tua cadeira de roda e sai andando. Larga de mão a muleta, larga de mão as desculpas. Ah, mas hoje tá frio, hoje tá longe, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ter esse problema, vai ter aquele. Para com isso e se posiciona. Porque o passivo compactua com as obras do inferno. Deus
nos leva para uma vida de ativação, ser ativado, ser posicionado, ser decidido, ser firme, ser constante, ser perseverante no Senhor, vai te levar a viver uma vida exercitando o seu espírito, fluindo para Deus. E Deus vai liberar com certeza para você os rios da sua unção, da sua graça, e confiar a você coisas eternas, ok? Então, vença a passividade, vença a procrastinação. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você precisa resolver hoje. Não faça aliança com o filisteu. Não compactue com o pecado. Não compactue com as coisas erradas. Caminhe na luz e na verdade. E o Senhor te abençoará com certeza. Deus abençoe a todos.